Se vira nos 30 mais, um podcast para quem tá tentando ser adulto sem perder a cabeça. Salve, salve, galera 30 mais. Aqui é Pedro Henrique e aqui é mais um episódio do Se Vira nos 30 mais, um podcast para quem tá tentando ser adulto sem perder a cabeça. E essa semana foi daquelas, agitada, corrida, puxada, mas também muito questionadora. Sabe quando a vida parece que te dá um sacode? Eu fui dormir com a cabeça cheia e acordei com ela mais cheia ainda. E no meio disso tudo, eu me deparei com um carrossel no Instagram que uma amiga minha tinha repostado, falando sobre a crise da meia-idade. Um assunto que eu sempre associei a pessoas mais velhas, sabe? Tipo, acima dos 45, 50 anos. Mas aí quando eu comecei a ler, eu percebi, eita, talvez essa crise já está rolando aqui, talvez há algum tempo. Eu vou ler aqui para vocês os trechos desse carrossel. Bom, o título dele é A Crise de Meia-Idade Chegou para os Millennials, e ele foi escrito, postado, né, pela Daniela Kleiman. E ela fala assim, no corpo da postagem: a crise de meia-idade millennial é bem diferente das gerações anteriores. A geração que acreditou em propósito, flexibilidade e liberdade chegou aos 40 anos cansada, sem garantias e com poucas conquistas. Então, eu decidi transformar esse desconforto em conversa e compartilhar com você essa reflexão. Bom, eu fiz algumas pesquisas, tentei ver alguns artigos, alguns dados. Para deixar mais didático, eu quero separar essa nossa conversa em algumas partes. Nessa primeira parte, eu queria assim definir primeiro o que que é, ou pelo menos o que era, a crise de meia-idade. O termo crise de meia-idade, ele foi criado em 1965 por um psicanalista que se chamava Elliot Jacques. Ele definiu ela como uma crise existencial que surgia geralmente entre os 40 e 45 anos de idade, marcado pelo medo da morte, arrependimento, sensação de perda de tempo. Era o famoso momento em que alguém largava o emprego, trocava de carro ou de parceiro, numa tentativa de resgatar a juventude. Como ele mesmo dizia, a crise da meia-idade era um luto pela juventude. A minha interpretação sobre o que ele escreveu é como se fosse o momento de percepção que somos finitos, da nossa mortalidade. Então, quando a gente é bem jovenzinho, né, que a gente tem os 18 anos, 20 e pouquinhos, a gente acha que a gente nunca vai envelhecer, não é isso? A gente acha que a gente nunca vai morrer. Conforme o tempo vai passando, a gente vai percebendo que vamos envelhecendo, nossos pais vão envelhecendo, eventualmente perdemos colegas da nossa mesma idade, e aí a gente começa a ter a percepção de finitude. Isso aconteceu comigo quando eu fiz 30 anos. Quando eu fiz 30 anos, eu parei para pensar, eu tomei um susto e eu comecei a perceber que eu estava em processo de envelhecimento, que eu não seria jovem para sempre. E acho que é nesse sentido que ele definia a crise de meia-idade. Só que hoje, quase 60 anos depois, parece que essa crise mudou de cara. E, gente, talvez de idade também. E é aí que eu quero entrar na nossa segunda parte da discussão, que é para definir quem são os millennials e por que talvez essa crise tenha chegado antes. Bom, os millennials é a nossa geração que está ouvindo aqui, os 30 mais, os famosos 30 mais. Inclui as pessoas nascidas entre 1981 e 1996. E, gente, a nossa geração é aquela que cresceu ouvindo que seríamos a geração mais qualificada, conectada, preparada da história, mas também fomos a geração da dívida estudantil, do aluguel eterno, da ansiedade crônica e da crise climática. Bom, alguns estudos estão mostrando que essa tal da crise da meia-idade, ela não está esperando a gente chegar aos 45 anos, ela já está batendo na nossa porta até mesmo antes dos 35. E aí, ó, vou dar para vocês alguns dados. Alguns estudos mostram que até 75% das pessoas entre 25 e 33 anos já enfrentam algum tipo de crise de carreira. Outros estudos apontam que os millennials é a geração que mais tem crise de propósito enquanto comparado com as outras gerações. E a pergunta que fica é: por que a nossa crise chegou antes? Talvez porque, enquanto os nossos pais enfrentaram rupturas depois de construir uma vida, a gente está ainda tentando construir alguma coisa no meio do caos. É o famoso talvez não seja uma crise, talvez seja só o mundo desmoronando em cima de quem ainda está tentando se manter de pé. E aí eu queria deixar aqui uma indicação de um artigo que eu li no jornal The Guardian, tá? O nome do artigo é assim: Why Millennials Are Facing the Midlife Crisis Early. Gente, eu sei que meu inglês não é muito bom, tá? Mas acho que deu para entender. Se não deu para entender o que eu falei, eu vou traduzir aqui. O tema central desse artigo é assim: os millennials estão vivenciando uma versão antecipada e silenciosa da crise da meia-idade, só que sem as escapadas dramáticas, né? Que seria o
largar tudo e comprar uma moto, fazer uma tatuagem. E o que esse artigo ele traz assim de dados interessantes? Que 81% dos millennials dizem que não podem se dar ao luxo de ter uma crise. Esse dado também aparece no carrossel que eu falei para vocês que eu vi no Instagram. Outro dado, 66% relatam estar sobrecarregados com dívidas e preocupações financeiras. Terceiro, muitos se sentem presos em empregos, relacionamentos ou rotinas que não escolhem por desejos, mas por sobrevivências. Certo? O artigo ele ainda traz alguns fatores agravantes para essas crises de meia-idade. Uma delas seria o elevado custo de vida que a gente vive hoje em dia devido a crises econômicas. O outro que ele traz, e que para mim acho que é muito importante, é a questão das redes sociais e a ansiedade de performance. Enquanto que a nossa geração fica o tempo todo se comparando pelas redes sociais, é pregado essa questão que precisamos ter uma performance alta em tudo que a gente faz, a geração anterior não tinha esse tipo de cobrança, né? As redes sociais para se comparar e essa questão da performance. Então isso é um fator agravante ainda mais para a nossa geração. Além da falta de tempo ou pausa para introspecção, para autorreflexão. Então, gente, a geração que deveria estar dominando o mundo sente que está só tentando sobreviver a ele. Talvez a tradicional crise da meia-idade ela realmente tenha mudado. Enquanto que antes ela era marcada por excessos ou extravagâncias, agora é pela escassez de tempo, energia, recurso e pela saúde mental cagada de tanto a gente ficar se comparando, olhando as redes sociais e a vida, entre aspas, perfeita das outras pessoas, né? Porque essa questão, né? Não vou entrar nisso aqui agora, porque talvez pode ser até um tema para um outro podcast, mas essa questão de se comparar com rede social é extremamente perigoso, porque, primeiro, elas não mostram a realidade, né? O que a gente posta, né? A gente só posta coisas boas, né? A gente posta o nosso palco, enquanto quem tá vendo tá vivendo a sua realidade, né? Então, primeiro, o meu conselho é a gente não acreditar em tudo que a gente vê, né? Vou fechar esse parênteses aqui, porque isso já dá para um outro episódio. E queria entrar aqui no terceiro ponto, no terceiro tópico da nossa discussão, que é por que a nossa crise da meia-idade, dos milênios, ela é diferente. Então, a crise da geração dos nossos pais, ela parecia, né, ter um ponto de virada claro. Ela vinha depois de anos de estabilidade. Era tipo assim, cheguei até aqui e agora? Né, já tenho casa, já tenho filho, e agora? A nossa, ela é mais difusa e também mais silenciosa. A gente não sabe se a gente já chegou, até porque a gente fica se comparando o tempo todo, se a gente está no meio do caminho, ou se a gente ainda nem começou. Porque, no fundo, muitos de nós nunca nem tivemos essa tal estabilidade. A vida adulta, às vezes, ela já veio como uma sequência de improviso, de relacionamentos líquidos, de tentativas, de erros. É uma crise nossa que não grita, ela meio que cansa, ela vai corroendo devagar, muitas vezes nem parece que é uma crise, porque ela virou uma rotina. Eu queria fazer um parênteses aqui e ler um texto que eu vi num site que é Escola Educação. E o título da reportagem, né, do artigo, é assim: Millennials encaram a meia-idade e descobrem que não é tudo o que esperavam. A maneira como essa geração encara a famosa crise da meia-idade é diferente. Então eu vou ler aqui rapidinho. Ao atingir os 40 anos, as pessoas costumavam acordar e descobrir que tudo que havia sido material em sua vida havia sido adquirido. Eles tinham os filhos, a casa e a renda estável. No entanto, os millennials não têm a mesma experiência. Eles não compram um carro esportivo para fazer alarde ou se divorciam porque nem mesmo são casados. Desde que se formaram no ensino médio, os milênios mais velhos experimentaram uma série de crises econômicas, políticas e ambientais, e isso inclui recessões, desastres climáticos, booms imobiliários e a pandemia de Covid. Portanto, os milênios desejam a segurança que a meia-idade oferece. Eles querem estabilidade financeira e pessoal, algo que é muito diferente da percepção tradicional da crise da meia-idade. Então, quando antigamente era meio que a geração anterior, ela tinha tanta estabilidade que ela estava até meio cansada, ela queria fazer algo diferente para se sentir jovem. Já a nossa, ela quer estabilidade. Talvez seja por isso que a gente até começa a ter a crise mais cedo. Enfim, é aqueles famosos memes que a gente vê nas redes sociais, né? Em 1990, a foto da gente bebê e fala: enquanto eu deveria estar comprando um terreno, eu estava dormindo. Eu acho esse ótimo. Gente, agora eu quero entrar no quarto tópico da minha discussão. E esse quarto tópico eu nem ia colocar, mas quando eu conversei com uma amiga minha, falando para ela que eu queria fazer esse episódio sobre crise da meia-idade dos milênios, ela, que tem 38 anos, virou para mim e falou: Ô, meu querido, você não sabe o que é crise de meia-idade para uma mulher. E aí, eu queria abrir esse espaço aqui para falar especificamente sobre esse tópico, a crise de meia-idade das mulheres millennials. E para falar sobre isso, eu fiz também uma pesquisa para tentar entender um pouquinho melhor isso de outra ótica, né, já que não sou uma mulher. E eu achei um texto muito, muito bacana,
também quero indicar para vocês, que foi publicado no site da Oprah, né? Acho que é uma revista que ela deixa lá no site dela, que é a Oprah Magazine. O nome do artigo é The New Midlife Crisis. É um retrato sensível e doloroso de como muitas mulheres da nossa geração estão vivendo essa crise com uma sobrecarga emocional intensa. Elas foram ensinadas, né, a ter tudo: carreira, filhos, liberdade, sucesso, mas sem nenhuma estrutura emocional, social ou econômica para sustentar tudo isso. Resultado: um esgotamento silencioso misturado com culpa e uma sensação constante de que estão falhando, mesmo quando estão dando tudo de si. Esse artigo, ele me tocou, na verdade, que ele mostra, né, o quanto que essa crise ela é marcada por expectativas, irreais, pela comparação constante em rede social, por uma carga mental que muitas vezes é invisível. A própria autora, ela começou essa pesquisa após ela ter uma crise pessoal e conversar com amigas mulheres que pareciam também estar passando por algo parecido. Isso levou ela a entrevistar mais de 200 mulheres sobre, né, circunstâncias da vida adulta. E o que foi que ela identificou como causas de elas estarem se sentindo mal? Então, uma delas é a carga mental, que é a questão de tentar equilibrar trabalho, filho, relacionamento, pais idosos, né? Porque sempre sobra, né, esse papel de cuidador para a mulher. Então, os pais sempre são cuidados pela filha, mulher. O filho, né, é sempre cuidado pela mãe, não pelo pai. Então, carga mental. Outra que ela coloca é falta de reconhecimento, né? Que mesmo fazendo tudo certo, muitas mulheres sentem que falharam, até porque a sociedade coloca como se fosse mais do que obrigação da mulher. Comparações constantes, e aí entra a bendita das redes sociais, que acentuam muito isso. E, como eu já falei, expectativas irreais, né? Que foram ensinadas a ter tudo sem o suporte necessário. Então, resumindo, né? Antes, a mulher que era ensinada só a ficar em casa, que o modelo de mulher ideal era só a mulher que ficava em casa, que sabia cozinhar, cuidar dos filhos do marido, de repente, ela foi ensinada que para ela ser uma mulher bem-sucedida, além disso, ela também tinha que ser bem-sucedida profissionalmente. Só que não houve nenhuma reestruturação da sociedade para dar suporte para essa mulher. Ou seja, ela tinha que ser super bem-sucedida profissional, trabalhar horrores e ainda chegar em casa e fazer comida, cuidar do filho, cuidar do marido. Não foi se ensinado que também esse é o papel do homem, não se fala, houve uma conversa prévia da redistribuição de tarefas, né? Então isso culminou com uma sobrecarga muito grande das mulheres, né? Só para finalizar essa discussão, eu vou deixar aqui um trecho desse artigo, que é na verdade bem no iniciozinho, que já prende bastante, já me emocionou bastante quando eu li. Então eu vou ler aqui para vocês. Às vezes, isso é a autora, né? Às vezes eu acho que estou desmoronando. Então eu converso com as minhas amigas. Uma passou o inverno inteiro conseguindo uma babá para sua filha pequena no meio do dia e depois usou o tempo livre para ir para o cinema chorar. Encontro outra e pergunto como estão as coisas com o pai dos filhos dela, com quem, a última vez que eu vi, ela estava brigando. Ela me olha com um olhar vazio e diz: eu partiria se eu tivesse dinheiro. Uma mulher com quem eu costumava trabalhar me diz que deixa as pessoas acreditarem que seu impressionante perfil do LinkedIn é verdade, mas que secretamente ela está subempregada e se sente uma fracassada. Uma amiga de uma amiga me diz que está passando por um momento difícil como mãe solteira desde que seu marido a deixou, enquanto trabalha em 3 empregos e cria 2 filhos. Com esse texto assim marcante, assim emocionante, eu queria finalizar essa discussão voltada para a questão da crise da meia-idade das mulheres. Outra pausa que eu faço é lembrando que a gente vive no Brasil, né, que é um país em desenvolvimento que tem muitas desigualdades sociais. E isso acaba influenciando de forma muito desigual a forma como a gente tem a crise de meia-idade na nossa geração, né? Então, só fazendo esse contraponto. E para terminar, né, para trazer uma luz, né, no fim de toda essa carga pesada que eu falei, né, tá meio pesado esse episódio, né? Eu queria trazer uma forma de como a gente pode lidar, né, com tudo isso, né? Um final feliz, né? E eu acho, gente, que não tem uma resposta certa para isso, né? Não tem uma resposta simples para isso, né? Mas eu acho que o caminho ele começa por alguns pontos, né? Primeiro é a gente reconhecer, né, que o cansaço não é fraqueza, permitir repensar escolhas sem culpas, né? Então, é aquela questão, eu tenho 30 anos, 35 anos e não estou satisfeito com a minha carreira. Será que eu posso mudar de carreira? Por que não, né? Aceitar, né, que não ter certeza é o novo normal, né? Enquanto que a gente cresceu achando que com 30 anos a gente já sabia de tudo, né? Mas não. Hoje a gente pode entender que com 30, com 40, com 50 anos a gente não precisa ter certeza de tudo. Principalmente praticar algo que parece muito simples, mas que é revolucionário. A autocompaixão, eu já falei disso no nosso primeiro episódio. Recomendo muito esse livro, porque a autocompaixão ela envolve a gente responder às nossas falhas com gentileza e não com julgamento. Isso vale ouro, porque talvez não seja sobre sair da crise, mas sobre atravessar ela com mais gentileza com a gente mesmo. Para finalizar, eu queria também fazer um questionamento com vocês, trazer assim uma parte boa dessas mudanças todas
de crise de meia-idade, de como ela está mudando e de como ela está sendo mais cedo. Será que isso também não pode ser um momento, uma oportunidade para a gente redefinir a nova versão de vida adulta? Será que a gente não pode ser adulto mesmo morando com os nossos pais, dizer que somos adultos mesmo se nós não estamos com a vida estabilizada financeiramente, ou casados? Então acho que fica aí um questionamento. A gente pode ressignificar o que nos foi ensinado que era para ser adulto. E talvez com isso a gente se cobre menos e se sinta mais natural e mais normal, né? Talvez a crise da meia-idade dos milênios ela seja só um convite para a gente parar, respirar, para a gente repensar e pela primeira vez, talvez, escolher por vocês e não pelos outros. Não pelo que disseram para a gente escolher, não pelas expectativas, não pelos checklists do que nos foi dito que era a vida adulta. E a pergunta que eu deixo para você é: você sente que a sua crise chegou antes da hora? Gente, antes da gente finalizar esse episódio, eu queria contar o Se Vira nos 30 da semana. Bom, essa semana eu completei 7 anos de relacionamento com meu marido e decidi que eu ia fazer um jantarzinho. Eu adoro cozinhar, para quem não sabe, mas a minha especialidade na cozinha é frutos do mar. Inclusive hoje, depois que eu terminar esse podcast e estudar um pouquinho de italiano, eu vou fazer um sanduíche de polvo, que eu já fiz uma vez e ficou muito legal. Mas eu decidi fazer, para comemorar esse nosso aniversário de 7 anos, um entrecô francês, Paris. Porque a gente tinha acabado de fazer uma viagem para Paris, né, recente agora. E comemos lá e adoramos. E aí comprei todos os ingredientes, estudei a receita. O meu molho secreto ficou maravilhoso. Comprei o bife ancho. Na hora que eu fui cortar o bife ancho, eu só olhei pra cara do meu marido, né? Porque eu comi do mesmo jeito, né? Que eu não tenho muita frescura com comida, não. Mas ele, coitado, deu pra perceber que ele não tava gostando. Aí eu falei, não, mamãe, não precisa comer, não. Aí eu pedi um iFood, comemoramos do mesmo jeito, comemos um doce. Enfim, gente, foi um micão, situação horrível, me senti péssimo. Bom, eu falei até pra vocês no começo do episódio que eu tava numa semana péssima e até isso deu errado. Mas enfim, como eu não sou de desistir fácil, eu comecei a estudar como é que se prepara carnes. Comprei um termômetro daqueles que a gente enfia dentro da carne para medir a temperatura. Mas eu tinha também comprado umas louças novas, fiz uma mesa posta e postei meu prato lindíssimo no Instagram, como se tivesse ficado maravilhoso. E todo mundo elogiou. Tá vendo, gente? Como vocês não podem acreditar em tudo que as pessoas postam no Instagram. Não se comparem. Não se comparem com o Instagram. Enfim. Anteontem eu refiz essa receita e ficou 80% melhor. Ficou boa. Não vou dizer que ficou perfeita ainda, porque é difícil esse ponto da carne. Mas já deu para comer direitinho. Enfim. Bom, pra gente fechar, se esse episódio te fez pensar, compartilha com alguém que talvez esteja passando pela mesma fase. Me segue aí no podcast, me escreve uma mensagem, segue lá no Instagram e me diz como é que você tem vivido essa bagunça linda que é tentar ser adulto hoje em dia. Gente, até o próximo episódio.